E a partir de agora, o nosso convidado no quadro Eleições é o Paulo Roque. Paulo Roque é pré-candidato ao Senado pelo Novo no Distrito Federal. Paulo, muito boa noite, já estou te vendo aqui. Prazer estar recebendo você. Paulo, o que a gente costuma fazer aqui nesse bate-papo? Eu coloco seu nome na internet, faço uma busca rápida para ver um pouco da tua história. Você é jornalista da área do direito, professor. Você publicou 2 livros, não é isso, Paulo? 8. 8 livros, Paulo? Rapaz, 3 por que você... E por que 3 você... em autoria exclusiva e 5 em qual autoria. E esses livros são todos relacionados ao direito do consumidor? Todos ligados à área de contratos, o chamado direito privado. Contratos, responsabilidade civil. Publiquei em Portugal sobre direito de marcas e patentes. Então, e agora, recentemente, eu concluí minha tese de doutorado em direito constitucional, onde minha tese foi sobre o direito à informação na sociedade de consumo. Na sociedade... Tá. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Você, na verdade, você começou como repórter, você é jornalista, não é isso? Com muito orgulho. E você começou como repórter, trabalhou SBT, trabalhou na Record, trabalhou na Globo, em vários canais de comunicação. E em 1993 você sai do jornalismo e vai buscar uma outra atividade? Fui saído. Ah, é? Por quê? Fui demitido. Algum motivo? Quando eu achei que eu estava no ápice do jornalismo, né? Eu cobri a época da CPI do PC, eu dava todos os furos no TJ Brasil, trabalhava com Boris Casoy. O diretor me chama na sala, achei que ele ia me dar uma promoção. Lembro como se fosse hoje a cena. Ele olha para mim, ó, Paulo Roque, tudo bem? Olha para mim, ó, você viu que sua meia está furada? Desculpa, não tinha percebido. Paulo Roque, nós não temos notícia boa para te dar aqui, não. Nós estamos te demitindo. Nossa. Mas você foi demitido por causa da meia, não, né? Aí minha vida mudou. Hein? Você foi demitido por causa da meia? Não, ele já tinha, foi um comentário, evidentemente, apenas. Sim. Eu falo esse lance, não é aqueles lances que marcam você na vida? Sei. Na hora que ele vai te demitir, ele fala da tua meia furada. Então, isso marcou. Eu achei que ele começou brincando, falando de um assunto, e depois ele emenda na minha demissão. E aí, o que você faz depois disso, que você sai do jornalismo, ou, melhor, que tiraram você do jornalismo? Aí, eu deixei de vender ouro para o Silvio Santos para ir vender batata para mim mesmo. Lá, eu sou do interior de Minas Gerais, uma cidade chamada Cajuri, 4.000 habitantes. Estudei a vida toda em escola pública, uma família de 9 irmãos. E daí, tinha sempre um ditado lá que eles falavam, muitas vezes na vida, você está vendendo ouro para os outros, mas esquece de vender batata para você mesmo. Então, eu tinha recém concluído um curso de Direito no CEUP, e nesse curso de Direito, eu estudei de bolsa no CEUP, e aí, o que eu fui fazer? Fui exercer o direito. E acabei em Brasília passando num concurso para o TRF da primeira região, onde eu seria, hoje eu não estaria no teto, eu estaria no sótão. Meus amigos que estão lá estão no sótão. E dali eu não queria mais, na verdade, passar por situações como eu tinha passado. Eu sabia do meu potencial, da minha capacidade individual, fui trabalhar para mim mesmo na advocacia. Recusei tomar posse nesse concurso, o pessoal me chamou de doido na época. Como é que você está em Brasília? Brasília, todo mundo quer concurso público. Você passa num concurso público e abre mão disso. Aí perguntaram, você deve ter muitas causas, você deve ser filho de pai advogado. Você não tem. Meu pai é agricultor lá no interior de Minas Gerais, 4º ano primário, e eu não tenho muitas causas, não tem, aliás, naquela data, se fosse contar as causas que eu tinha, não davam 3, 4 causas. Eu não tenho, mas vou ter muitas. E aí, graças a Deus, não posso reclamar.
a pessoa que me demitiu do SBT, muitas coisas, né, na vida que eu conquisto, eu coloco em nome delas no meu coração. E como é que você resolve entrar para a política, Pedro? Ô Paulo, perdão. Olha o seguinte, na verdade, eu já sempre fui do movimento estudantil, em Juiz de Fora, onde eu fiz jornalismo. Eu cheguei a ser presidente do diretório acadêmico, e sendo presidente do diretório acadêmico, me envolvi, cheguei a ser também da diretoria do Diretório Central dos Estudantes em Juiz de Fora, e aquilo ali sempre, né, teve um pouco dentro de mim. Mas eu disse, eu só vou entrar na política quando eu tiver condições, né, de não depender economicamente da política. Isso, para mim, era muito importante. Porque eu vejo que a independência da pessoa, no exercício de um cargo político, eu vejo que é extremamente importante. E isso, graças a Deus, hoje eu sou muito grato ao Distrito Federal. Cheguei aqui para ganhar um salário mínimo e meio, consegui crescer, venci com dignidade, com muita honestidade. E hoje, né, reunindo essas condições, eu já fui candidato na eleição passada, e nessa candidatura, na última eleição, eu com apenas 3 segundos de televisão, tive, na verdade, 202.834 votos pelo Partido Novo. No tempo de televisão só podia falar meu nome, eu sou Paulo Roque. E hoje, para minha satisfação, o Partido Novo novamente me selecionou dentro do processo seletivo para que eu seja o pré-candidato ao Senado nessas eleições. E me diz uma coisa, você ficou por quantos votos na última eleição? 202.834. Não vou esquecer nenhum. E quantos votos você precisava para poder se eleger? O que ficou acima de mim, ele ficou com 400, o que foi na segunda vaga ficou com 400 mil votos. Bom, mas na verdade eu estava disputando com players que estavam muito tempo na política, que tiveram 80 mil votos, 150 mil votos, 130 mil votos. Então minha eleição surpreendeu muita gente, e os institutos de pesquisas falharam muito comigo. Por quê? Por uma razão muito simples. As pesquisas diziam, antes da minha eleição, que eu teria, no máximo, um dia anterior da eleição, as pesquisas, todos os institutos principais do Brasil me davam 1% dos votos. Então, muita gente fala, não vou votar no Paulo Roque, ele não tem chance. Quando abriram as urnas, quando veio o resultado da votação, muita gente virou para mim o seguinte e disse, olha, se eu soubesse que você tinha chance, eu teria votado em você. Eu não votei em você, porque eu achei que você não tinha chance. Pedro, você acredita Paulo, na pesquisa eleitoral? Olha, é o seguinte, eu acredito na pesquisa. Evidentemente que as pesquisas, elas prestam relevante serviço ao país em várias áreas, não só, estou falando só de política na questão eleitoral. Mas ela é feita de forma séria. Infelizmente, tem acontecido alguns casos no Brasil que nos levam a suspeitar de que as pesquisas, não estou falando de todos os institutos, mas alguns que são literalmente utilizados como estratégia de marketing dos candidatos. Mas ela é registrada, sim, para ganhar credibilidade e ser registrado perante a Justiça Eleitoral, com a marca da Justiça Eleitoral. E a pesquisa influencia, sim, muito o voto. Influencia, sim. Eu acho que o Brasil vai ter que discutir melhor essas questões relativas. Se quiser, aliás, o Brasil tem que enfrentar vários temas que não tem enfrentado. Essa questão da pesquisa eleitoral, tirando a questão da censura, na verdade, eu sou jornalista, jamais vou defender censura, mas o Brasil não pode deixar de admitir o que outros países admitem, países como a França, a Itália, que a pesquisa tem, sim, uma enorme influência no comportamento do eleitor. Então, acho, por exemplo, tem países, até bem pouco tempo, não sei como está hoje, a França, ela limitava a divulgação de pesquisa num período de 10 dias anteriores à eleição.
exatamente para evitar essa influência no momento decisivo. E você sabe que tem aquela noção do eleitor que eu não quero perder o voto. Ele olha para onde? Para o Instituto de Pesquisa. E acho que o Brasil tem que discutir isso sem paixões, entendendo que muitas vezes é uma máquina que ainda acaba por fortalecer mais o chamado poder econômico. E aí, Paulo? E o nível da igualdade da disputa. Então, Paulo, falando dessas pesquisas, para o Distrito Federal, a gente tem a ex-ministra Flávia Arruda, né, isso na liderança das pesquisas. Nós tínhamos, em segundo lugar, a Damares, mas ela desiste. Inclusive, eu queria até fazer uma provocação para o senhor, como é que o senhor viu como o senhor analisa essa desistência da Damares, esse acordo que foi feito? Olha, eu respeito muito a ministra. Estamos em partidos diferentes, mas evidentemente que eu tenho respeito pelos meus adversários. Pensamos diferentes. Temos um modo diferente de fazer política. Mas, na verdade, a ministra, ela não desistiu, né? Ela foi desistida. É diferente. Porque são os arranjos políticos às vésperas das eleições que já sempre marcou o Brasil. Porque, num determinado momento, você tinha aqui o ex-governador Arruda, que ia lançar a chapa própria, o ex-governador que tinha sido condenado por corrupção, que está concorrendo graças a uma liminar do Supremo Tribunal Federal, uma sentença que já tinha sido confirmada em primeira instância, em segunda instância. Não sei se vocês se recordam daquela imagem do ministro, do ex-governador recebendo uma sacola de dinheiro. Essa imagem, ninguém diz que ela é fake, ninguém diz que ela é falsa. Era dinheiro de propina. E ele nunca disse que não era. Em resultado, o Supremo Tribunal Federal, o ministro André Mendonça, deu uma liminar para ele que permitiu que ele anulasse processos que já tinham sido confirmados na primeira e na segunda instância. Aí depois veio a questão da improbidade. Então não era só, eram vários processos. Então ele, com essas liminares todas, ele vem conseguindo anular o que a justiça de primeira e segunda instância já tinham confirmado. Isso tem acontecido com outros candidatos, né? A gente sabe disso, do PT, do PSDB, do Partido Liberal. Isso tem acontecido. Agora, independentemente de nomes, isso é muito triste. Aí o resultado, como ele se lançou candidato, tinha que fazer um arranjo e o poder não quer perder o poder. Os dois grupos se atacavam nas redes, mas em busca de um projeto de poder, nós não podemos perder nosso espaço, vamos estar juntos. É isso que aconteceu. E a ministra Damares, então, que eu reputo como uma pessoa honesta, acabou tendo que, de certa maneira, entre aspas, renunciar. A frase, dependendo das circunstâncias, posso dizer que uma candidatura minha ao Senado ou ao governo pode surpreender. Essa fala é sua? É minha. O senhor pode me explicar? E as circunstâncias já estão presentes. Nós vamos para essa eleição do Senado e nós temos todas as condições de ganhar essas eleições. O que hoje nós dependemos, essencialmente, do meu nome tornar-se mais conhecido do Distrito Federal. As minhas pesquisas mostram que a maioria das pessoas que me conhecem votam no Paulo Roque. A última pesquisa local, que foi feita até pelos adversários, me dão mais de 5 pontos. E você hoje tem para o Senado, em Brasília, mais de 60%, 70% de pessoas que nem pensam em quem vão votar ainda para senador. Essas pesquisas pegam uma pequena a amostragem dela é científica, mas elas trabalham com 30%, na verdade são 30%, 35%, 40% que decidir, que tem uma inclinação de voto. E aí você já vê a questão das pesquisas do Distrito Federal. Há pouco tempo a pesquisa disse aqui que tinha 10% de indeciso para o Senado. 2 dias depois, uma pesquisa de outro instituto falou que tinha 45% de indeciso. Pelo amor de Deus. É brincar com a população, não é verdade? É deixar a população confusa. Mas o importante é aquilo que a gente acredita, aquilo que nós entendemos que nós somos capazes. Então, e o trabalho que a gente tem feito de convencimento, o trabalho Sim. que a gente tem ido até as ruas,
as pessoas têm dito positivamente: Paulo Roque, você é diferente, eu quero votar no senador como você. Bom, na última pesquisa, o senhor aparece com 2,3% das intenções de voto, é isso? Contra. Foi a última pesquisa que foi divulgada. Que foi divulgada agora, de registro no TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, DF 02959/22, BR 03793/2022. Então vinha Flávia Arruda, do PL, com 23,2%, Damares, do Republicanos, com 14%, Damares sai do jogo agora, o Paulo Otávio, do PSD, com 11%, Paulo Roque, do Novo, 2,3%, Rosilene Correia, do PT, com 2,2%. Outros 0,1%, branco e nulos 8,4%, não sabem 38,9%. Para conquistar, principalmente esse não sabe, que eu acho que é um número muito importante na escolha de na decisão de uma eleição, o principal foco do seu trabalho no Senado para atender o Distrito Federal, qual será? Primeiramente, eu quero te dizer o seguinte. Sim. Hoje, dentro da margem de erro, essa pesquisa está dizendo que uma pesquisa que é feita com uma amostragem maior, com 2.500 pessoas, mostra 75%. Então, teoricamente, ela estaria dentro dessa margem de erro. Na outra, poderia estar até já com 8%. Então, é o seguinte, dentro daquilo que eles chamam de margem de erro, essa pesquisa não é ruim para mim, sendo que eu sou o mais desconhecido. Então, à medida que eu aprofundar o meu grau de conhecimento, isso vai vir com o horário eleitoral, com o trabalho que nós estamos fazendo na mídia social, nós vamos crescer naturalmente e vamos ser a candidatura que tem condições de ganhar essa eleição. Por quê? Nós não abandonamos as bandeiras que são caras à população brasileira. Eu estou indo para o Senado e tenho como bandeira o combate à corrupção. A sociedade brasileira, o Distrito Federal, não abandonou a ética e a honestidade na política. Não pode ter abandonado. Outra questão muito importante: o mandato que você vai exercer no parlamento tem que ser um mandato compatível com a realidade da maioria da população brasileira. A maioria da população brasileira, nós temos 30 milhões de famílias que vivem com até um salário mínimo. Nós temos 50% das residências no Brasil que não tem coleta de esgoto. Então, será um mandato exercido de forma simples, em sintonia com as pessoas que eu represento, com a maioria das pessoas que estão levando os senadores para o parlamento. Então, por isso, eu não uso o fundo eleitoral. Aliás, fui advogado, fui até o Supremo defender a inconstitucionalidade do aumento absurdo e imoral do Fundo Constitucional de 2 bilhões para 5 bilhões de reais. Por quê? Por uma questão de dignidade e autenticidade. Nós não fomos para acabar com o fundo. O Novo não usa o fundo. Inclusive, agora nós estamos devolvendo 90 milhões de reais. Porque quando dizem que o Brasil não tem uma série de coisas por falta de recursos, o imposto, o valor do imposto que o Estado arrecada, ele não tem cor nem cheiro. É o mesmo que falta para resolver o problema do saneamento. É o mesmo que falta para as mães colocarem seus filhos numa creche e poderem trabalhar e a criança poder se desenvolver na educação. É o mesmo que impede o Brasil hoje, por falta de recursos, de cumprir o Plano Nacional de Educação, que já nesse ano nós deveríamos ter 50% de todas as escolas com ensino integral. E hoje, em pleno Distrito Federal, capital da República, nós só temos 6% das escolas com ensino integral. Eu tenho uma dúvida quanto a essa postura que o senhor está falando do fundo eleitoral, né? Então, assim, o Novo, nós não queremos esse dinheiro para fazer campanha. Mas o senhor mesmo gravou um vídeo pedindo dinheiro numa vaquinha na internet, não foi isso? Então, assim, eu não pego o dinheiro do cidadão que está disponível no fundo eleitoral, mas eu proponho que o cidadão pague a minha campanha? Espontaneamente. Essa aí é a diferença.
Mas eu já paguei o fundo eleitoral, vou pagar de qualquer jeito. Então esse cidadão que vai votar no senhor, que vai depositar o dinheiro na sua vaquinha, ele vai pagar 2 vezes. Ele vai pagar o que ele pagou para o fundo eleitoral e ainda o dinheiro que ele está dando de forma voluntária para a sua campanha? Com todo respeito, não é isso que está acontecendo. Sim. Porque no caso do Novo, ele devolveu. Ele não está pagando 2 vezes para mim. O Novo acabou de devolver 90 milhões. E se eu devolver, ele não está pagando 2 vezes. Verdade. Outra coisa. E quem vai pagar? E nesse caso, esse dinheiro, o Novo quer que seja usado na saúde, na segurança e na educação. O Novo deixa muito claro isso. Agora o seguinte, o Novo, quando eu fui ao Supremo, essa ação contra o aumento do fundo eleitoral, até colocaram, não, porque o Novo é contra o fundo. Não. Lá nós não estávamos discutindo a extinção do fundo. O fundo está aí. É uma opção do Novo não receber. Ele podia estar recebendo. O Novo fez uma opção por conta da situação da nossa realidade de não receber. Mas vamos aqui numa situação muito clara para todos nós. O problema no Brasil hoje é que nós temos a eleição mais cara do mundo. Nós temos o fundo eleitoral com maior quantidade de recursos públicos do mundo. Você pega, a questão é como você gasta dinheiro em campanha. Você poderia fazer campanhas muito mais baratas, como o mundo faz. E vou te dizer uma coisa, esse aumento do fundo eleitoral foi feito sem qualquer critério. Não teve um critério, você não teve um estudo científico dizendo por que os partidos precisam mais. Eram 800 milhões de reais na eleição de 2018. Já tinha aumentado para 2 bi. E mesmo assim aumentaram para 5 bi, tirando dinheiro de áreas essenciais. Qual o critério que foi utilizado pelo Congresso? Não teve um estudo. Vou te dar exemplo. Comparação com o que se gasta mundialmente? Não foi. Hoje, o país que mais gasta com fundo eleitoral é a Alemanha. A Alemanha gasta 201 milhões de dólares com financiamento público. Nós estamos gastando quase 800 milhões de dólares com uma eleição. Isso não estamos falando do fundo partidário, que é para manter os partidos. Outro ponto importante, que não pode ser esquecido. Eu estudei em Portugal, eu fiz meu mestrado em Portugal. Lá agora, o professor da faculdade que eu estudei, a Faculdade de Direito de Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa, ele ganhou a eleição agora. Portugal tem cerca de 7, 8 milhões de eleitores. Então, nos comparando isso com o Brasil inteiro, mas proporcionalmente você faz as contas. Lá tem fundo eleitoral. O fundo eleitoral é 3 milhões e meio de euros. Os partidos só gastaram 2 milhões e meio e devolveram o restante. O presidente da República foi eleito, a campanha dele gastou 78 mil euros, o que hoje daria por volta de 400 mil reais. Outra realidade, olha, pedir voto em qualquer lugar do mundo é a mesma coisa. Tem televisão, tem internet, tem os recursos tecnológicos. A tecnologia devia baratear o custo do voto. E no Brasil está aumentando de uma maneira exponencial. Então é o seguinte, foi literalmente, e é literalmente o fundo, do jeito que ele foi aumentado, uma farra com dinheiro de todos nós. Diante da nossa realidade, eu te digo, eu não acho isso correto. Então, nessa comparação que o senhor fez entre Brasil e Portugal, e aí eu só gostaria de chamar uma atenção para o tamanho da área a ser trabalhada com a divulgação dos partidos e dos candidatos, né? Nós temos um Brasil do tamanho de um continente, Portugal bem menor. Temos aqui mais de 212 milhões de brasileiros contra 10 milhões de Portugal. É possível fazer essa comparação, por exemplo, que o senhor fez agora? Olha, vamos fazer a comparação com a Alemanha aqui. É possível sim, porque número de eleitores você vai dividir por voto e você vai ver que o nosso valor por voto é muito mais caro do que esses países estão fazendo. Então, Portugal, vamos pegar a Alemanha. A Alemanha tem 1/3 da população brasileira. Não é isso? Então, a Alemanha, se tivesse hoje um país rico que já resolveu todos os seus problemas sociais, tem uma educação de alto nível, a Alemanha estaria gastando 600 milhões de dólares. Se vamos multiplicar por 3, né, para chegar à nossa população. Então, você veja realmente que o Brasil está exagerando muito. Sim, vamos lá. Eu queria, já que a gente falou sobre pesquisa eleitoral,
Antes de entrar nesse tema, inclusive o Michael Mendes preparou um material para falar do último resultado para a corrida presidencial. Então, pelo que eu entendi, a sua principal bandeira é a corrupção, o combate à corrupção dentro da sua plataforma. Esse é o primeiro objetivo como senador, por parte do Distrito Federal. Não, só um minutinho, posso? Só um minutinho? Sim, claro. Não é propriamente, evidentemente, é também... Não, também, mas a principal bandeira seria o combate à corrupção. Não, é o combate à corrupção e a criação de riqueza no Brasil. E a criação de riqueza. Para nós sairmos... E a criação de riqueza no Brasil. Para nós sairmos da situação onde o Brasil está parado, você vai ter que gerar riqueza. E não é o Estado que vai gerar riqueza. Porque o Estado não gera riqueza em lugar nenhum do mundo. O Estado eficiente, ele vai amortecer essa situação de indignidade social, vai resolver como resolveu na Europa, sendo muito eficiente, entregando na educação, na saúde, na segurança, e ele tem que entregar porque ele recebe os impostos para isso. Mas o Brasil, nós precisamos aumentar a geração de empregos no Brasil, nós precisamos resolver problemas que nós ainda não resolvemos, porque o Estado trava a criação da riqueza. E aí passa pela reforma tributária. Então é o seguinte, vou dizer lá o seguinte, a reforma tributária ela é importante porque ela fala para o jovem, ela fala para o empresário, ela fala para o consumidor. Ela fala para o jovem, por que ela fala para o jovem? Por uma razão muito simples, porque o Brasil é um país que quer crescer fazendo a coisa errada, quer gerar empregos fazendo a coisa errada. O que o Brasil faz? O Brasil é um país que ainda tributa faturamento. Faturamento não é lucro. E o empresário chega, teve prejuízo no final do mês, 10, 15 mil reais, está pagando a folha dele de salário e tem que pagar imposto, tendo tido prejuízo. Ele pagar sobre o lucro? Claro, o mundo que deu certo tributa o lucro. Mas você tributar o faturamento é você inibir a geração da riqueza. Então, por isso, essa quantidade de empresas que morrem antes dos 5 anos no Brasil, quando elas poderiam, se o Estado não exigisse tanto delas no primeiro momento, elas podiam, na verdade, estando ganhando um fôlego para gerar mais riqueza no Brasil. Outra questão, Paulo, quando você fala... Quando o senhor fala, por exemplo, na geração de emprego, que o Estado não gera emprego, na verdade, então a sua proposta é um Estado mínimo? Não. Não? Estado eficiente, é diferente. Sim. Eu falo de Estado eficiente, é diferente. Porque quando as pessoas que defendem o Estado mínimo não defendem o Estado na segurança, né? Não defendem na saúde, na educação. E o Novo defende que ele seja eficiente naquilo que ele se propõe. Até porque o Brasil, com a realidade social que nós vivemos, você vai chegar e dizer o seguinte, tira o Estado dali, tira o Estado da periferia, tira o Estado daqui das regiões administrativas do Brasil. O Novo defende, por exemplo, o Bolsa Família, o Renda Brasil. É importante. É o Estado que está distribuindo esse dinheiro à população, porque ele é eficiente. Por que ele é eficiente? O dinheiro chega diretamente no beneficiário, sem intermediários. Isso é importantíssimo. Temos até que ampliar para que você tenha um amortecedor social muito importante. Agora, os serviços que o Estado se propõe, ele tem que ser eficiente. Ele não pode não entregar como ele não está entregando. E o Novo cobra muito isso. Quando o senhor fala na reforma tributária, em geração de empregos, por exemplo, no caso específico do Distrito Federal, o senhor acredita que a desigualdade social é um dos principais problemas do Distrito Federal? É também. O Distrito Federal tem sofrido. E como resolver isso? Para você, com a geração de riquezas. Você precisa, aqui no Distrito Federal, você tem um problema sério. Porque se criou a ilusão no Distrito Federal que você, para resolver o problema do Distrito Federal, você é só fazer concurso público, porque o concurso público é a grande esperança de emprego, de você resolver o problema do jovem. Só que, mesmo no Distrito Federal, de cada 100 empregos no Distrito Federal, apenas 20 são do setor público. Brasília é a capital da República. Os 80 são da iniciativa privada. E você tem hoje 300 mil desempregados em Brasília. 300 mil desempregados em Brasília, e a maioria entre jovens. Então, se você não preparar o DF para estimular mais a geração de riqueza, e no plano nacional a reforma tributária ajudaria muito, esse problema você não vai resolver, você vai ter cada dia mais jovens
mais jovens sem oportunidades. E quando você tem um jovem sem oportunidade, você está falando de falta de futuro. Esse jovem não tem outra saída, como está acontecendo em outros lugares do país, se não deixar o nosso país. Nós estamos perdendo o nosso cérebro, a nossa maior força. Então, eu vejo que o DF, ele não tem pensado nisso. O DF continua ainda achando que o setor público vai resolver a vida dos jovens, do emprego, das oportunidades. E todos sabemos que não vai. Então, é preciso que nós encaremos isso. E quem vai resolver isso? Resolver isso é o setor público? Não é. Quem vai resolver isso é você permitindo que a iniciativa privada possa gerar empregos e seja estimulado a isso. Por exemplo, eu acho, hoje você vai pagar o IPTU, você tem o IPTU, se é para ali uma atividade comercial, o IPTU já é mais caro, você já tem que pagar tributo sobre faturamento, e o IPTU já é mais caro. Então o Brasil, de várias formas, ele vai solapando o empreendedorismo, a possibilidade de geração de riquezas. Isso não é bom. Isso nos leva ao atraso. Então, por isso que o Brasil não está fazendo a coisa certa e quer dar certo. Outro ponto importante. Nós temos uma tributação sobre o consumo que os consumidores pagam a mais alta conta. Enorme. Por exemplo, a média dos países, nós estamos vendo essa questão que levou até essa discussão de ICMS dos combustíveis. Mas a média da tributação sobre o consumo no Brasil, ela está muito acima dos países da OCDE que o Brasil quer entrar. Nos países da OCDE, nós estamos falando uma média de tributação sobre consumo de 20%. Então, aqui no Brasil, você tem uma média acima de 40%, o dobro. E aí você está tirando dinheiro de quem mais? Você está tirando dinheiro, sobretudo, dos consumidores de mais baixa renda, porque 17% para a renda de quem ganha um salário mínimo, 17% para a renda de quem ganha 10 mil reais, você, na verdade, ele está tirando, quem ganha até 1.000, está tirando muito mais da sua renda para pagar aqueles mesmos produtos. E isso o mundo todo entende que não pode ser assim, o mundo da OCDE. Paulo, como é que eu vou equalizar essa equação? Porque assim, o senhor fala que o Estado não entrega aquilo que ele tinha que entregar e propõe uma reforma tributária, nós vamos reduzir a carga tributária, ou seja, o Estado vai parar de arrecadar, então é menos dinheiro. Se ele não entrega com o dinheiro que tem, como é que ele vai entregar nesse modelo do senhor? Agora, você concorda que nós gastamos muito mal? Nós gastamos muito mal o dinheiro público. Muito mal. Então, na verdade, é o seguinte, você tem um Congresso Nacional que é o mais caro do mundo. Nós podíamos ter o Congresso Nacional mais caro do mundo? Aliás, mais caro, segundo, nós estamos atrás dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos são os países, nós estamos falando do país mais rico do mundo. Agora, o Brasil, com a situação que ele tem o segundo Congresso mais caro do mundo. Aqui no Distrito Federal, vou citar um exemplo. Nós temos a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Sabe qual é o orçamento desse ano da Câmara Legislativa do Distrito Federal para 24 deputados? Nós estamos falando de quase 600 milhões de reais. Sabe quanto a Câmara Legislativa gastava há menos de 10 anos? O orçamento dela, que já era alto, 300 milhões de reais. Então é o seguinte, nós estamos gastando, o dinheiro público está sendo colocado de forma equivocada em áreas que não são essenciais. Então nós estamos gastando mal. Outro ponto que nós estamos gastando mal, o fundo eleitoral que eu citei aqui é outro exemplo, não estou falando para acabar com o fundo. Mas como você sai de uma eleição que você gastava 800 milhões e ninguém deixou de fazer a campanha em 2018 por falta de dinheiro? Você já foi para 2 bi e mesmo assim você vai e aumenta no ano seguinte para 5 bi. Então é isso que nós estamos dizendo. O Brasil, aí a seriedade. Nós temos que entender a casa que a gente mora, o país nosso. Esse dinheiro que nós estamos gastando errado em muitas áreas, ele está, na verdade, faltando em áreas essenciais. E aí você fala, aumenta imposto. Não, se você aumenta imposto, você bate no pobre de novo. Bate na forma do tributação sobre consumo e você bate na forma do desestímulo à geração de emprego. Se você não gera empregos, se você não cria riqueza, você não gera impostos também. Há quanto tempo o Brasil está em recessão? Nós somos o país que não aproveitamos
aquilo que o mundo todo aproveitou de alto crescimento. E o que é que os economistas dizem? É o custo do Brasil, o Brasil extremamente travado. Então, na verdade, você acha que vai resolver isso com aumento de imposto. Aumento de imposto, você mata o doente. Você não cura o doente. Por favor. Ontem eu estive com a Celina Leão, batendo um papo aqui, ela que é pré-candidata a vice-governadora pelo DF. E ela estava me falando do problema da saúde pública, que, por exemplo, principalmente na região metropolitana, o Distrito Federal acaba recebendo pacientes de outros estados. Qual seria a solução para a gente poder resolver esse problema do DF? Não, o problema do DF na saúde não é esse. Ah, não? Com todo o respeito. Qual é? O problema de saúde do DF chama-se falta de gestão. Esse problema o DF sempre teve, porque o DF está aqui, você tem um entorno, que o DF depende do entorno por conta da mão de obra, que usa o DF, evidentemente, dizer, ela sempre usou como em qualquer país, em qualquer cidade, na situação de Brasília, o entorno usaria. Você vai no entorno de Washington, também usa o serviço de Washington. Então, quer dizer, Brasília quer os bônus e não quer os ônus de ser capital da República? O problema aqui chama-se gestão. Nós tivemos um problema de corrupção em plena pandemia, o secretário ficou preso. Mais de 80 dias. O secretário de saúde em plena pandemia. Nós temos problema aqui, que o Brasília tinha muito menos recursos, nós tivemos um secretário de saúde aqui que chamava Jofran Frejá. Jofran Frejá, na época, e todo mundo tem saudade de Jofran Frejá até hoje, que faleceu ano passado. O Jofran Frejá resolveu o problema da saúde em Brasília como? Que foi o melhor período da saúde em Brasília, com gestão. Hoje as pessoas aqui estão ficando horas na fila, não é por uma cirurgia. Tem as filas da cirurgia. Estão ficando horas na fila de uma UPA, de uma ABS, por uma simples consulta. Uma simples consulta. Então, com todo respeito, você conversa com especialistas que estão o tempo todo debatendo a saúde federal, a primeira coisa que eles falam é o problema, simplesmente, da falta de gestão. É o mesmo caso da educação? Até depois do tempo que você não tinha aqui no DF, para você ter noção, um tomógrafo funcionando em todos os hospitais públicos ou um aparelho de ressonância magnética. Então, como é que você quer dizer que cuida das pessoas? E o seguinte, você tem essas famílias, por exemplo, nós estamos falando aqui, hoje você sabe que o plano de saúde ficou proibitivo. Então, se essas pessoas não tiverem serviço de saúde eficiente, você está falando o seguinte, essas pessoas não têm outra saída. Elas vão precisar do SUS, do Serviço Público de Saúde. Só que quando elas batem a porta e querem uma simples consulta, sabe o que acontece aqui nas UPAs? A pessoa vai lá para a fila, podia ser feito tudo isso pela internet? Não. Ela tem que ir para a fila de madrugada. Mas se ela fosse atendida, valeu a pena o sacrifício. A maioria volta sem ser atendida, porque a senha é até o número 15 ou até o número 20, acabou, pronto. Aí volta no dia seguinte para ser atendida? Não. Se tiver vaga. Ora, com todo respeito, isso não é ter eficiência na prestação de serviço. É achar que a saúde não é para ser gerida. Ah, não, aumentou a demanda. Aumentou a demanda, não, a demanda é a mesma. Está faltando a gestão. O recurso não diminuiu, pelo contrário. Então, Paulo, a parte da saúde é o mesmo problema da área de segurança que a gente tem em Brasília? Por exemplo, crime organizado, grupos como o Grupo da Galba, Faixa de Gás, Irmãos Metralha, Quadra 50 do Gama, enfim, o que acontece na área de segurança no Distrito Federal e qual seria a sua proposta para ajudar a diminuir os índices de violência, levando em consideração que o IDH do Distrito Federal é um IDH bom? Um dos mais altos do país. Agora é o seguinte, inicialmente, muito obrigado aí pela oportunidade da pergunta. As pessoas sempre colocam, porque Brasília tem situações... Você sabe onde é que a situação de violência mais atormenta as pessoas aqui? Nas regiões administrativas. Você vai numa região extremamente pobre, que é o Sol Nascente, as pessoas, 7, 8 horas da noite, têm que fechar suas casas, o comércio tem que fechar. Simplesmente por conta do medo do tráfico, dos assaltos. Sai de manhã de casa para pegar um ônibus, o transporte público, essas pessoas sofrem muito.
Agora, o seguinte, essa questão é uma questão. A nossa Polícia Civil e a Polícia Militar do Distrito Federal é considerada uma das melhores do Brasil. Justiça seja feita. Mas você mesmo no Distrito Federal, você tem gargalos de ineficiência muito grande. Então, eu vou te dizer, mas isso depende de algumas ações no plano do Congresso Nacional, que eu, como senador, vou lutar por isso. Exemplo número 1. Todas essas organizações criminosas que você citou aí, e você está muito bem conhecido sobre Brasília. Você está conhecendo bem nossa realidade aqui. Estou indo amanhã para ir. Poxa vida, vai tomar um café comigo. Será bom, muito bem recebido. Deixa eu te dizer. Onde que o crime organizado, todos os especialistas dizem, o crime organizado, ele precisa da comunicação para sobreviver. Sem comunicação, você não tem crime organizado. É porque eles têm uma rede eficiente de comunicação. E que todos os especialistas dizem que hoje o Brasil inteiro, não só o DF, o crime, ele se organiza. Qual que é o centro da organização do crime organizado? Onde? A partir de onde são dadas as ordens? Sistema penitenciário, é isso? Sim, simplesmente isso. Isso todo mundo já sabe. Mas por que as ordens são dadas dentro do sistema penitenciário? Bem, é igual queda de avião. Nunca é uma falha só. É um conjunto de falhas que leva a uma queda de avião. Esse é o conjunto de falhas que leva a nossa exposição das pessoas de bem, das pessoas honestas, trabalhadoras, à situação de segurança. Primeiro, não podia entrar num presídio celular. Por que entra? Então tem um problema na revista, concorda? E eu sou advogado, já disputei a ordem as presidências da ordem e defendo que todo mundo tem que ser revistado em presídio. Do promotor, do advogado ao promotor ao juiz, como nos Estados Unidos, não tem que ter privilégio para ninguém. Ali é uma área que tem que ser de segurança máxima e todo mundo tem que dar o seu exemplo. Então, significa que o celular entrou lá, não podia ter entrado. Agora, se entra, olha a segunda falha, não podia falar. No mundo todo é assim, porque você tem bloqueadores celulares nos presídios. Os presídios no Brasil não têm bloqueadores celulares. E por que não tem? Você sabe? Porque interfere na vigilância, na vizinhança? Sim, mas o Congresso tem que regular isso. Está parado um projeto de lei há mais de 5 anos por uma simples regulamentação. E não regula. Resultado? A população está exposta. O crime organizado está fortalecido. Então, isso é uma situação que o Congresso tem que parar para discutir, porque nós estamos falando de vida das pessoas, a tranquilidade, o direito ao sossego, e o Congresso não para discutir isso. Como é que o resto do mundo resolveu isso e o Brasil não vai resolver? Então, é isso que eu digo a você. O Brasil tem que levar a segurança pública a sério. Tem que levar. Os pobres estão sofrendo. Os bairros todos estão sofrendo. As regiões administrativas aqui no DF estão sofrendo. Mas reduziu o número de homicídio. Mas crime não é só homicídio. Reduziu, mas o Brasil ainda tem um número elevadíssimo de assassinatos. Então, com todo respeito, eu acho que quando a gente fala de diferença na política, é levar essa questão que é dor do cidadão para dentro do parlamento. Essa dor do cidadão. Mas você é senador da República, você está preocupado com questão lá de assassinato em Ceilândia, presídio. Não é a dor do cidadão? Não é o que ele reclama do Estado? Eu, quando vou ser candidato, eu não peço voto desse cidadão lá em Ceilândia, eu não peço voto dele lá no Sol Nascente, em Taguatinga, em Planaltina, ele está sofrendo. E isso não é problema de um senador? É sim, é a entrega do Estado, é a eficiência dos serviços estatais.